e cujo grande problema foi ter sido usado na Europa. Que aí não pode. Foi Stalin que venceu o Hitler? Foi. O Quer dizer, Stalin, assim, né? não foi Stalin, ele, né? Sim, o Que Stalin, numa não, mas, briga de no... bar, sim, sim. Mas sim, foi o Exército Vermelho, liderado por Stalin, que conseguiu impedir a ascensão nazifascista no mundo inteiro. Se não fosse o Stalin, será que a Alemanha teria ganho essa Cara, guerra ou não? Os Estados Unidos estavam vindo forte acho que também. conjecturamento, assim, pensando, assim, né? Imaginando, eu acho que a Alemanha, a partir do momento que ela entrasse ali no Cáucaso, tivesse acesso ao petróleo para poder reabastecer e tal, a guerra ia durar mais um tempo. Porque o plano dos aliados era de permitir com que se matassem dois coelhos com uma cajadada. Então, qual que era a ideia? Deixar o pau comer no fronte oriental, para a Alemanha surrupiar a União Soviética, e aí depois que ela tivesse surrupiada, os aliados fariam um bloco de ação contra a Alemanha e aproveitar para poder tirar o poder dos trabalhadores da União Soviética. Porque é um projeto antigo, né? Durante a Revolução Socialista Soviética, a Rússia foi ter a Guerra Civil, né? Que vai ser entre 17 e 21. Entre o Exército Vermelho, que é o exército dos comunistas, né? O exército ali dos bolcheviques, e o Exército Branco, que era composto pelos monarquistas, pelos liberais e tal, e por mais 14 países. 14 países invadiram a Rússia entre 17 e 21. Então é um projeto antigo de dominação ali. Então eu acho que se o Exército Vermelho não tivesse resistido a essa invasão, num futuro posterior era capaz de haver uma apaziguação, um apaziguamento do conflito. Então, não saberia dizer se a Alemanha seria totalmente devastada, derrotada, tal, porque não era essa a ideia dos aliados, né? Tanto que eles assinaram vários pactos de não agressão com a Alemanha antes de 1939. E você tem outros eventos, né? A Conferência de Munique, por exemplo, que é um evento bem famoso, em que a França e a Inglaterra vão dar os Sudetos, que é uma região da Tchecoslováquia, e a Áustria de bandeja para a Alemanha, porque é a política do apaziguamento. Então, para eles era mais importante fazer essa política do que combater o cara de fato. Hum. Então, imaginando, né? Eu acho que a guerra duraria mais um tempo e depois seria estabilizada. E por que eles conseguiram vencer os alemães? Por causa do clima, tudo ali, Cara, tem meu? muita coisa. O clima é Que uma. era muito frio lá, né? Os caras já Então, estão. mas isso é mito. É mito? É mito, porque Os alemães também. eles já sabiam. Tipo, não era como se a gente tá entrando num território inóspito, que ninguém sabe como é o tempo. Hum. Tipo, eles tinham essa dimensão. Acho que são alguns fatores, né? Primeiro, existe um deslocamento por parte da indústria soviética na produção de armamentos que é fora de qualquer paralelo histórico. Então, a fábrica que fazia a bitolinha da engrenagem do carro passa por alterações para virar uma fábrica de munição, uma fábrica de rifle. Um lugar que fazia a fábrica de docinhos mexe a máquina e você faz balas, projéteis. Então você tem todo um alinhamento da indústria, uma planificação industrial, que permite com que a produção soviética seja muito mais numerosa, muito mais volumosa, muito mais elevada. Enquanto isso, a produção alemã ela tinha muitos problemas, que era o fato de falta de reposição de peça, não existia muitas vezes, tipo, então, sei lá, o exército alemão invadia a Tchecoslováquia, aí pegava um carro da Tchecoslováquia e mandava até o fronte oriental, mandava até a Rússia. Aí o carro quebrava lá. Ixi, aí não tinha Aí não tinha mecânica. peça. Aí você tem que voltar. Tem uma outra parada que é muito interessante, mais análise histórica, sim, é que os nazistas, eles tinham tanta convicção de que eles eram uma raça superior que eles não viam os soviéticos como inimigos dignos. Então Eles viam com eles uma raça inferior. e que portanto a dominação deles estava garantida. Eu vou chegar e. Porque assim, a Alemanha, ela chegava e dominava, né? Tipo, porque os caras se rendiam. É. Eles não sabiam que iam ser tão casca grossa, né? E eu acho que esse é o terceiro ponto. É uma guerra em que a vitória tem que ser depositada no povo soviético.
em toda cidadezinha que tem. Eu fui pra Geórgia e pra Armênia em 2023, com a Estrela Vermelha. Muito foda também, roteiro muito incrível. E em várias cidadezinhas que a gente foi. Várias. Cidadezinha pequena, de 10 mil habitantes. Tem monumento em homenagem aos soldados que participaram da chamada Grande Guerra Patriótica. Porque para eles não é Segunda Guerra Mundial, né? É Grande Guerra Patriótica. Porque é a invasão, é a resistência contra o inimigo invasor. Né? Os alemães são vistos Sim. como o inimigo invasor que quer destruir a sociedade. Então, várias cidadezinhas, assim, que tinham monumentos enormes, cara, que hoje em dia estão totalmente destruídos. Depois do final da União Soviética, essa memória sobre a participação soviética, sobre essa importância fora da Rússia, é totalmente devastada. Na sua visão, Gustavo, se o Hitler ganhasse a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceria com o mundo? Ele seria bem parecido com o que ele é hoje. Você acha que ele ia Eu acho que ele seria parecido. Acho que a gente teria mais Israéis, mais Áfricas do Sul antes do final do Apartheid. A gente teria mais Estados Unidos, mais sociedades nessa linha. Eu acho assim, especialmente baseado no quê? Né? De onde eu tô tirando essa ideia? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, e aí a Alemanha é dividida entre oriental e ocidental, a galera que trabalhou pro partido nazista, a galera que era oficial do exército, que era oficial política do partido, etc, etc, é toda reabilitada. Então o cara que era chanceler da Alemanha nazista num país ou que tinha um cargo importante no partido, na Alemanha Ocidental, que era a Alemanha capitalista, a Alemanha liberal, a Alemanha que tem o apoio dos Estados Unidos no Plano Marshall, que tem o apoio da Inglaterra, da França, etc, etc, a galera vai tudo voltar a trabalhar normal, como se não fosse nada, de boa, de boa. Porque eu acho que a grande ofensa que o nazismo cometeu era de aplicar as teorias coloniais que existiam na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Bélgica, etc, etc, na Europa. Esse foi o problema. Porque a Inglaterra fazia a mesma coisa com os sírios, com os palestinos, com os egípcios, com os sul-africanos. A França fazia a mesma coisa com os argelinos, com os nigerianos, com todos os povos que eles colonizavam. Olha o que era a sociedade dos Estados Unidos até os anos 60. As leis de segregação, as leis em que o afro-americano, né? é sub-humano, tá ligado? Então eu acho que na verdade, o nazismo ele foi uma forma de colonialismo que já era aplicado pelo mundo liberal, que já era aplicado pelo mundo capitalista desde o século XIX, e cujo grande problema foi ter sido usado na Europa, que aí não pode, né? Aí é passível de crítica. Mas antes disso, nada, né? Tanto que as dominações coloniais continuaram na Inglaterra, na França, na Itália, na Bélgica, continuaram. A guerra de libertação da Argélia, por exemplo, que acontece contra a França, é um movimento que veio como rescaldo dessa necessidade de libertação dos povos. Porque a guerra que a União Soviética coloca contra os alemães mostra para os povos oprimidos do mundo inteiro que eles poderiam derrotar o inimigo colonizador. Porque os alemães, os nazistas, viam os soviéticos como um povo a ser colonizado, a ser dominado. Aí você tem Guerra do Vietnã, Guerra da Argélia, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana. Você tem vários movimentos, Revolução no Congo, Revolução em Guiné-Bissau, em Angola, em Moçambique. Você tem vários movimentos que vão fazer parte disso. Né? Eu acho que o grande problema para o mundo ocidental livre, tanto que o mundo ocidental livre viveu muito bem, obrigado, com o apartheid da África do Sul, até os anos 80. Só porque aí começou a ficar feio apoiar, né? Aí começou a gerar assim. Que é a mesma coisa com Israel agora. Mesma coisa que agora, olhar para o que Israel fez na faixa de Gaza, agora a galera tá falando, ei, peraí, né? Não é assim também. Porque, pô, os palestinos estão empreendendo uma guerra de libertação. Eles são sistematicamente colonizados há 70 anos. Os palestinos estavam lá na terra deles, aí chegou lá o projeto sionista, bateu o martelo, falou, essa terra aqui pertence a uma certa fração dos judeus. Não todos eles. Dos sionistas. Porque tem judeu que é anti-sionista, que é contra o Estado de Israel.
Imagina, você tá aí na tua casa, na tua vida, com a tua cultura, com a tua tradição, aí vem o imperialismo britânico, vem um inglês fedorento e fala: essa terra aqui não é mais sua, pode ir embora. Ah, você quer ficar? Tá bom, então você vai pagar mais impostos. Você vai ser submetido a uma dominação. E aí esse cidadão palestino, esse cara que estava morando ali há muito tempo, a vida inteira, vai perdendo mais direitos, perdendo condição de vida, vai sendo humilhado, vai sendo massacrado, vai sendo desumanizado todos os dias. Qual é a opção para resistir a isso? Como que se resiste a isso? Porque qual que é o objetivo dos caras? É acabar com qualquer possibilidade de resistência, né? Para dominar o território. Esse é o objetivo. E aí a gente olha, pô, agora o que Israel fez é um negócio assim, em resposta à guerra de libertação que os palestinos estão fazendo desde o 7 de outubro. Bizarro, né? Você olha a faixa de Gaza foi completamente destruída. Mais de 40 mil pessoas mortas, civis, escolas, hospitais. E aí o mundo ficou meio... acho que Israel agora pesou a mão. Mas todas as outras vezes, né? Eu acho que isso que é interessante também da gente avaliar, né? Refletir um pouco. O mundo liberal não tem nenhum problema em conviver com o colonialismo. Não tem nenhum problema. Não tem nenhuma questão. Desde que isso não deixe de atender aos seus interesses ou não seja impopular. Isso aqui agora, nessa situação agora, extrapolou um pouco. E ainda assim, os países ficam nessa, né? Não, veja bem, né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.